E aí, meus queridos fãs de anime? Para vocês que não me conhecem, podem me chamar de Kalium. E hoje é um dia bastante especial porque é a inauguração desse canal, que eu pretendo trazer nele muito conteúdo de anime, muitas dicas, opiniões, curiosidades. Então, eu quero trazer vários assuntos aqui, mostrar minha opinião, conhecer a opinião de vocês também, trazer algumas dicas, como vai ser no caso desse vídeo. Esse vídeo aqui vai ser dica barra opinião, certo? E quanto aos meus motivos de criar um canal e tal, eu vou deixar para outros vídeos. Nesse aqui eu vou ser um pouquinho mais direto aí, eu vou deixar pra gente se conhecendo aos poucos, certo? Bom, então sem mais enrolação nem nada, vamos para o vídeo de hoje. O vídeo de hoje eu vou comentar sobre a série principal de Fate. Quanto aos spin-offs eu vou deixar para comentar um pouco depois. Esse vídeo aqui vai ser só a série principal, certo? Eu terminei de maratonar um dia desses e minha memória ainda está um pouco fresca. E aí eu vou trazer a ordem que eu assisti para vocês, também explicar por que eu considero ela a melhor ordem para vocês assistirem e também dar a minha opinião sobre o que eu achei da série como um todo, certo? Antes de eu começar a dar as ordens, opiniões, eu quero comentar um pouco aqui sobre as origens e o enredo de Fate. Primeiro de tudo, como a gente só quer comentar aqui da série principal, os spin-offs eles não são importantes no momento, porque eu sei que a maioria das pessoas que conheceram Fate viu que existe muito Fate por aí e ficou perdido e tal. Então, primeiro de tudo, vamos eliminar todos os Fates que não tem Stay Night e Zero no nome. Todos eles fazem parte de outras histórias, outros protagonistas, é, não em universos paralelos, mas com histórias assim totalmente diferentes. Claro que com o básico ali da história, mas é bem diferente assim de um para outro. Então o foco é os Stay Night e o Zero, certo? Depois de eliminar todos os outros spin-offs, sobram 4 animes. O Fate Stay Night de 2006, Fate Zero de 2010, Unlimited Blade Works de 2014 e Heaven's Feel, uma trilogia de filmes a partir de 2017. E aí, antes de tudo, vamos entender aqui de onde surgiu Fate. Fate, originalmente, surgiu de uma visual novel com o nome de Fate Stay Night. E uma visual novel é basicamente, por exemplo, assim, Doki Doki, que bombou bastante aqui no Brasil, é estilo Doki Doki, que tem o personagem na frente, os cenários atrás, estático, com os diálogos embaixo, com os textinhos embaixo. É basicamente isso. Aí, a visual novel ela é dividida em rotas, em 3 rotas. A rota da Seiba, a rota da Rin e a rota da Sakura. Quando você começa o jogo, você vai na rota 1, aí quando termina essa rota, vai para a rota 2, rota 3, e cada rota é totalmente diferente. Só não é totalmente porque o iniciozinho ali é igual, mas depois disso muda muito. Muda personagens que focam, muda o rumo da história, muda a personalidade do protagonista também, muda muita coisa. Então, se você parou pra pensar assim, são 3 rotas com o protagonista terminando com uma heroína diferente, então vai ser basicamente a mesma coisa, só que com uma heroína diferente no final. Não, muda muita coisa. Muita coisa mesmo. Só o passado, lembrando que provavelmente deve ter alguma pessoa que fica em dúvida quando tá assistindo, o passado é igual. Então, se um personagem fala que fez tal coisa, ele fez em todas as outras rotas. Guardem isso para quando vocês estiverem vendo Heaven's Feel, para vocês entenderem um ódio assim que eu tenho, que eu vou comentar um pouco mais para frente. Mas guardem bem isso. E a visual novel ela engloba os Stay Night. O Zero ele foi lançado um pouco depois em uma série de 6 light novels que focam no pai do protagonista, na Quarta Guerra do Santo Grau. A visual novel se passa na Quinta Guerra. E o Fate Zero é 10 anos atrás, na Quarta Guerra. Entendido? Então, eu expliquei aqui todas as origens e agora vamos de fato para a ordem. Quanto à ordem,
ela é bem assim subjetiva, mais ou menos desse jeito aí. Tem tal pessoa acha uma ordem a melhor de todas, pode ser outra que vai recomendar outra, pode ser outra que vai recomendar outra, mas vai ter gente que vai te recomendar a jogar a visual novel antes. E eu não recomendo, porque não tem sentido. Você pode, por exemplo, depois de ver os animes, aí querer mais informação e ver a visual novel. Então, mas não é necessário assistir a visual novel. Eu, por exemplo, não joguei a visual novel antes de ver os animes. Eu entendi bastante coisa, peguei o geral de tudo. Então, não é necessário jogar a visual novel. A ordem que eu assisti foi a ordem de lançamento dos animes. Pelo Fate Stay Night de 2006, feito pelo estúdio Dean, e o Fate Zero pela Ufotable, Unlimited Works e Heaven's Feel. Eu vi nessa ordem. E por que eu considero ela melhor? Porque o Fate Stay Night de 2006 ele é muito bom para introduzir os personagens no universo. Aí chega o Zero, com um aumento grande na história e na animação. E também tem várias revelações ali que, se você já se apegou com os personagens antes, vão ser muito impactantes para você. Aí depois você volta para o Limited Blade Works, que tem alguns mini detalhezinhos ali que interligam com o Zero. E o Heaven's Feel, ele não é muito bom para assistir antes de todos esses outros, porque ele corta algumas cenas. Então, se você não assistiu ou Unlimited Blade Works ou de 2006, vai ficar meio complicado de entender. Mas aí você pode ficar em dúvida assim, não é melhor assistir o Fate Zero, que é de 10 anos atrás, na Quarta Guerra, aí começar nas outras rotas. Rota 1 de 2006, Rota 2 Unlimited Blade Works e Rota 3 a trilogia de filmes. Mas não é. Porque, sim, de fato, a ordem cronológica é essa, mas o Fate Zero tem muitas revelações que, para quem não conhece, perde um pouco do impacto. Não quer dizer que seja a pior ordem de todas, você pode seguir essa ordem, mas primeiro, então assiste Fate Zero com uma animação linda e vai para a Rota 1 de 2006. Então, né, não é muito recomendável. Mas aí você não quer ver de jeito nenhum a Rota 2006. Não quero ver uma história ruim. Quer dizer, a história não é ruim, mas é meio misturada com as outras rotas. Fizeram uma cagada lá, mas foca principalmente na Rota 1. Mas você não quer ver isso, não quer ver animação ruim, então você pode ir do Fate Zero pra frente. Mesma ordem, só que do Fate Zero pra frente. Você vai perder o impacto, claro, mas como eu disse, o impacto não é tão grande a ponto de afetar a sua experiência, mas eu acredito que dá um pouquinho a mais da experiência. Entenderam mais ou menos? Então você pode ver também primeiro o Unlimited Blade Works e depois o Zero, para ganhar o carisma com os personagens, e depois, aí quando você for ver o Zero, vai ganhar esse impacto. Pode. Também é uma opção. Por isso que eu falo que é bem subjetivo. Agora, eu já citei 4 ordens diferentes aqui, só comentando a minha ordem. Então, depende muito assim de você. Se você não tem problema com animação ou quer ver tudo do anime, aí sim você começa pela minha ordem, que nem eu. Eu não me importo com animação ruim. Claro que às vezes dá você fica assim meio mal olhado, porque é feito pelo estúdio Jin, mesmo estúdio de Nanatsu. Mas, pra ser sincero, tem algumas cenas aqui que são bem mais empolgantes do que foi Nanatsu. Sem querer brincar nem nada, falando sério mesmo, tem algumas cenas que são bem mais fluidas, bem mais empolgantes, menos tortas também. Mas claro que não é todo o anime que é assim, porque além de tudo é um anime bem antigo, de 15 anos atrás. Então, eu recomendo essa ordem, expliquei por que. Se você viu por outra ordem, recomenda outra ordem, deixa nos comentários aí pro povo que tá vendo esse vídeo também se informar. Bom, agora vamos de fato para a minha opinião do que eu achei no Fate em geral, certo? Primeiro de tudo, eu vou dividindo aqui um pouco em algumas partes aqui para ficar um pouco mais fácil de explicar os 4 animes sem precisar detalhar tanto, porque eu fiz
eu tentei fazer um jeito detalhando tudo e eu acabei não gostando tanto do resultado final. Então eu vou pegar uma abordagem aqui bem mais geral. É bom que sai menos spoiler. Então vamos ver como é que fica. Eu vou começar citando as três coisas que eu achei que foram o diferencial da série, certo? A primeira coisa foi a guerra do Santo Grau em si, que é a invocação dos servos pelos magos. Cada um luta entre si para conseguir o Santo Grau. Eu gostei muito dessa parte, principalmente da parte dos servos, que são espíritos heróicos do passado, presente ou futuro. E quando revela as identidades, te dá um ânimo para tu pesquisar sobre. Então eu gostei bastante dessa parte. O outro diferencial foi o Fate Zero. O Fate Zero simplesmente é incrível. A história é muito bem produzida. Os diálogos também são muito bem produzidos. Realmente te dá a sensação de que são espíritos heróicos conversando. Por exemplo, numa cena aqui que eu gosto bastante de comentar, que é a reunião dos três reis no Fate Zero. Porque os três reis, que seria o Acha, o Laida e a Saber. E cada um deles tem um pensamento diferente. Cada um deles é um tipo de rei diferente. Tem o rei que só se importa com riqueza, o rei que se importa só com o seu povo, mais com o seu povo do que com ele mesmo, e o rei que é o equilíbrio. Então, esse confronto de ideais entre eles, nossa, foi simplesmente incrível. Simplesmente incrível. E a animação também, a partir do Fate Zero, que começa a ficar muito boa. Então tudo melhora a partir do Fate Zero. Trilha sonora, história, animação, tudo. Então Fate Zero simplesmente é incrível. Pra mim, assim, se você tá em dúvida de ver Stay Night, a série principal de Fate, veja só o Fate Zero, que ele com certeza vai mudar a sua opinião. Ou não, porque tem um certo diferencial ali que eu acho que algumas pessoas não vão gostar, que eu vou comentar um pouquinho mais pra frente. Agora para o terceiro diferencial, as personagens femininas, porque eu gosto bastante de ver algum anime que tem personagens femininas na linha de frente durante uma ação. E porque eu gosto, sei lá, eu acho bonito de se ver. Eu acho que muita gente deve concordar comigo que quando aparece personagem feminina e tendo destaque, muita gente gosta. Então, a maioria deve me entender aí. Então, isso foi considerado um diferencial pra mim, porque elas não são assim, elas não têm só uma história bem construída, elas fazem parte ativamente da história, são fortes. Então, eu não tô falando só também das protagonistas, que seria das três rotas com quem o protagonista vai ficar. Eu falo também da Caster, da Laida. Então, tem muitas outras personagens femininas ali, além das principais que tem destaque também. Então, isso eu gostei muito, gostei bastante. Então, esses pra mim foram os três diferenciais da obra. E agora eu vou comentar um pouco sobre os personagens. Eu vou comentar os que mais se destacaram pra mim, além dos protagonistas, e também vou comentar os que eu odiei. Nossa, só de lembrar, cara, do vagabundo, vamos chegar lá. Bom, quanto aos protagonistas, eu vou começar pelo Emi Akiritsuko, que é o protagonista de Fate Zero. A história dele é muito bem construída. Gostei bastante da história, é bem pesada a história dele, né? Mas o que fez ele levar a ter o desejo de ser o herói da justiça também, eu gostei bastante. No início ele teve, mesmo sendo protagonista, ele teve pouco destaque, digamos assim. O destaque foi muito mais pra Iris e pra Seiba do que pra ele de fato. Mas quando começou a ter o destaque nele, já foi o suficiente pra fazer você se apegar com ele. E o final de Fate Zero foi... Depois que você se apega com o Kiritsuko,
Aí não dá, aí tu chora e é isso. E o final não é nem triste, é porque tu realmente se apegou com o personagem. Eu, pelo menos, me apeguei bastante com o personagem. E quanto ao Emiya Shiro, que é o filho dele e é o protagonista do Stay Night. Ele eu comecei não gostando das ações dele no início, na Rota 1, mas nas outras rotas ele foi melhorando bastante. Nossa, melhorou muito. Na primeira rota, ele encasquetou de que mulher não podia lutar. Ele ficava tentando evitar isso. Aí imagina a minha cara vendo ele falar isso, sendo que eu quero que as personagens lutem entre si. Nossa, foi complicado. Foi complicado ficar escutando ele dizer isso, mas depois da metade assim pro fim, mais ou menos, ele melhorou isso. Então eu passei a não não gostar ainda, mas eu parei de odiar ele por causa disso. Aí chega a segunda rota. E na segunda rota ele não fala mais isso, ele não encasquetou nisso, então pra mim já é 1000 vezes melhor. Então eu gostei bastante dele na segunda rota, principalmente quando tem um contrapondo dos ideais dele, e mesmo assim ele não desiste dos ideais, ele tenta buscar é clichê, mas eu gostei bastante do jeito que foi abordado a história dele, o caminho que ele poderia seguir ali. Eu achei muito bem trabalhado, curti bastante, mas ele brilha mesmo na terceira rota. A terceira rota é quando ele ganha o brilho dele, que é quando ele tem que decidir entre seguir o sonho dele, que é que ele herdou do pai dele, né, que é o de ser um herói da justiça, seguir o sonho dele ou desistir do sonho dele para salvar a amada dele. E aí, a partir do momento, vai ter spoiler, tá? É opinião aqui, então eu tento reduzir os spoilers, mas vai acabar tendo. Aí, quando ele decide desistir do mundo, desistir do sonho dele para salvar a Sakura, que é da terceira rota, aí que tudo muda. Aí que ele realmente ganha o destaque dele, depois que ele ganhou o buff lá, ele também começa a conseguir se virar sozinho também. Então, na terceira rota ele é simplesmente incrível. Gostei bastante dele da terceira rota. Eu sei que tem muita gente que ainda odeia ele. Mesmo depois da terceira rota deve ter muita gente que odeia ele. Mas depois de assistir tanto ele aí, com o Fate Zero também, eu comecei a simpatizar com ele e até gosto dele agora, novamente. Comecei meio problemático com ele em 2006, mas já deu uma melhorada até o fim de Heaven's Feel. Bom, e esses foram os protagonistas. Agora, os personagens que mais se destacaram pra mim e os que eu mais odiei. Primeiro, eu vou comentar aqui da Seiba, que pra mim, nossa, eu gostei bastante dela, porque ela é um equilíbrio. No Fate Zero é toda seriazona e tal, aí no Stay Night ela ganha um pouco mais de personalidade. Não personalidade, é um pouco mais de carisma. Eu acho que ficou melhor. Ela ganha um pouco mais de carisma, então ela é bem equilibrada. Nos momentos que precisa ela é séria, nos momentos mais calmos ela é bem fofinha lá numas horas. Então eu gostei bastante dessa personalidade dela. E virou minha personagem favorita do anime. A outra que se destacou pra mim, mas infelizmente a coitada sofre nesse anime, que é a Laida, que é a serva do Shinji, do lixo do Shinji, na verdade. Pronto. Então, ela, coitada, primeiro já pega um mestre como o lixo do Shinji. Coitada, toda hora é esfaqueada. Então eu fico triste que ela ganha pouco de destaque. Na segunda rota ela não ganha nada de destaque. Ela só ganha na primeira e na terceira. Na terceira, quando ela ganha o destaque, nossa, maravilhosa. Eu gosto bastante do design dela, é muito bonita. E também o jeito dela lutar com as correntes, eu
Curti bastante o jeito dela lutar. E outra personagem que se destacou bastante é a Arin, né? Que é uma das outras protagonistas. Então gostei bastante da personalidade dela. O trio, que é o Shiro, a Seiwa e a Arin, que todas as rotas estão juntos. Então são o trio principal. Todos eles são muito carismáticos. O Shiro só foi ganhando aos poucos, mas as outras duas são bem carismáticas, são fortes também, não são um peso morto nem nada. Então gostei bastante desse ponto aí. E quanto a Sakura, eu vou deixar para comentar ela um pouquinho depois, certo? Porque ela não ganha destaque em quase nenhuma das rotas. Ela só ganha destaque na rota dela. Então, eu vou deixar ela para comentar um pouco especial, porque a história dela também é especial entre si, digamos assim. Então, vamos para os personagens que eu odiei. E eu já tenho que falar, Shinji. O lixo do Shinji. Nossa, esse cara, meu Deus. Ai, meu Deus. Primeiro, ele é inútil, é chato e ainda fez aquelas coisas com a Sakura, mano. Que só vendo Heaven's Feel que dá de entender direito, mas na Rota 1 o bicho é chato. Porque ele é aquele vilão ali que é feito pra ser chato e consegue. Ele consegue, que ninguém aguenta ele, nem o Shiro. O Shiro que quer ser herói da justiça, salvar todo mundo, não aguenta ele. Chega na primeira luta com ele e já quer matar ele, o Shiro. Ninguém aguenta ele, cara. Ninguém. Então, nossa, o ódio, por exemplo, a gente fica com um ódiozinho, né? Na primeira, segunda rota, mas o ódio chega na terceira. Quando foca na Sakura e revela o que ela sofreu nas mãos dele. E nossa, quando revelou aquilo, primeiro, quando ele tava avançando em cima dela, pois é, quando ele tava avançando em cima dela, eu já tava estourando. E aí depois ele revela o que tinha feito com ela. Aí eu, nossa, não, cara, esse lixo não fez isso, mano. Ai, ainda bem que foi no final do filme, que aí eu deu tempo de eu me recuperar. Mas, cara, bicho, nossa, esse lixo humano, cara, nossa. Ai, aí depois tu pensa, como é que um cara desses morre tão fácil? Ele vai morrer, ninguém se importa com ele, então ele morre mesmo. Nossa. Pois é, vamos continuar. Outro que eu achei muito bem construído, mas eu odeio mesmo assim, que é o Kotomine Kirei, que é o padre, que ganha bastante foco no Zero, a construção dele ali, para ele entendendo os sentimentos dele ali, eu curti bastante. Mesmo ele fazendo as coisas que ele fez, eu gostei da história dele, de como ele foi construído até se tornar o vilão principal. Gostei bastante dessa parte. Mas as coisas que ele fez não dá, cara. O Gilgamesh também, que é o Atia do Fate Zero. Nossa, também aquele. Aquele lá a gente odeia assim, né? Ele nem fez tanta coisa ruim, a gente só não gosta dele mesmo. Mas antes eu achava que eu odiava o Kirei, até chegar ao Shinji de Heaven's Feel, cara. Até chegar ele aí. Só de lembrar que eu já começo a ficar com raiva. Então, comentei aqui os que eu. E uma menção honrosa para os que eu gostei bastante. O Raiden, de Fate Zero. Ele também. Eu gostei bastante da história dele. A relação dele com o Eiba também. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, senão vou ficar o vídeo inteiro comentando de personagem. Mas ele com o Eiba, que é o mestre dele, eles ganham também muito destaque no Zero e são muito bem carismáticos também. Curti muito os dois. E agora vamos para Sakura. Ela ganha finalmente o destaque dela na rota dela,
Porque nas outras ela é deixada de lado, ela só aparece aqui e ali, mas na rota dela, ela ganha destaque, ou se ganha. Primeiro que já antes da gente chegar no Heaven's Feel, a gente já sabia um pouco das coisas que começaram a acontecer com ela no Zero. Aí no Heaven's Feel mostra como que ela passou por tudo aquilo, que, nossa, é bem pesado, cara. A gente fica assim, triste e com raiva da família matou. Do Shinji, do avô, de todo mundo lá, a gente fica com ódio deles. Nossa, só de lembrar aqui, a gente já fico odiado. Agora, aí ela ganha destaque no terceiro filme. No terceiro filme, quando ela ganha aquela forma dela. E, tipo, é totalmente justificável, porque tudo que ela passou pra ganhar aquilo, eu não julgo. Eu não julgo. E eu curti bastante essa nova forma dela. E aí, quanto a mais detalhes, só assistindo pra não estragar essa experiência, certo? E eu acho que de personagem foi isso. Só pra dar antes de finalizar aqui, só pra citar algumas coisas. O Fate Zero, ele tem uma pegada mais seinen, certo? Já o Stay Night, as 3 rotas de Stay Night, eles têm uma pegadazinha mais shounen. Uma pegada um pouco mais leve, digamos assim. O Heaven's Feel é bem pesado, mas os outros dois são bem levinhos. E o Heaven's Feel é bem mais tenso e pesado que o Zero. O Zero é bem mais sério. Esses são... Então tem diferentes climas pra tudo. Então não tem como não agradar alguém aqui, isso aqui. Outra coisa que eu particularmente gostei, mas acho que algumas pessoas, ou talvez até muitas, não vão gostar tanto, que são os diálogos, como eu citei anteriormente. Tem muito diálogo, muito diálogo mesmo, principalmente o Zero. O Zero é o que mais tem diálogo disso tudo aqui. E muita gente ali acaba... enquanto eu estava assistindo, eu vi muita gente dizendo que enrolação e tal, que estava chato. E para algumas pessoas, para mim particularmente, não foi chato. Eu gosto bastante dos diálogos do Fate Zero, porque são diálogos bem construídos, não são diálogos chatos e que não tem nenhum tipo de importância na história. Todos eles são bem importantes porque, além de ser informativos, eles expressam muito bem a personalidade do servo ou da pessoa. Então eu particularmente gostei bastante dos diálogos. Todos os outros as rotas de Stay Night, elas também têm bastante diálogo, mas não tanto quanto o Zero. E não tão bem construídos quanto o Zero, mas ainda são muito bons e bem construídos também. Bom, e por fim, gostaria de fazer umas considerações finais aqui sobre a série principal. Primeiro, a animação é linda, então, o mesmo estúdio de Kimetsu, né? A animação com certeza é uma coisa que não vai decepcionar, exceto de 2006. A história também muito bem construída. Eu gostei bastante da junção das rotas, porque cada rota não é só não tem acontecimentos diferentes em cada rota. Cada rota ela explica coisas que a outra deixou em branco. E o Fate Zero também explica algumas coisas que não explicaram no Stay Night. Então, todos esses 4 animes eles se complementam bastante. Então, se você acabar ficando sem informação de alguma coisa, provavelmente outro explicou. Foi uma das coisas que eu gostei bastante, que foi essa complementação que meio que te obriga a assistir todos os 4 animes. Por exemplo, quem não viu de 2006 perdeu algumas coisas ali, algumas informações, alguns personagens que tiveram destaque. Por exemplo, uma coisa também que revelaram uma coisa sobre o Kiritsu, o que aconteceu com ele no Fate de 2006. Então quem não viu os outros não vai entender muito bem.
Por isso que eu gostei bastante dessa complementação. E infelizmente o de 2006 ainda não foi remasterizado, pelo menos no momento que eu tô gravando o vídeo. E eu espero que no futuro tenha remasterizado. E no final eu vou dar uma. Vou classificar ele, dar minha nota, que você já deve imaginar como vai ser. Mas antes disso, só quero fazer duas observaçõezinhas aqui, que eu tô gravando essa parte depois de já ter editado quase tudo do vídeo. Então, a primeira coisa que eu percebi no início é que eu esqueci de comentar sobre o Hollow Ataraxia, Fate Hollow Ataraxia. Eu não comentei ele porque não existe no momento adaptação para ele em anime. O Hollow Ataraxia, ele é uma continuação do Stay Night. E que é uma continuação do Fate Zero, mas não é porque o Fate Zero veio depois. Mas cronologicamente é uma continuação sim do Fate Zero. E o Hollow Ataraxia é uma continuação do Stay Night. Tudo bem aí, né, nessa linha do tempo. E ele não tem. Ele não é adaptado em anime, então por isso que eu não comentei ele. Mas, caso você tenha visto Stay Night e queira jogar o Hollow Ataraxia, eu acho que deve conseguir traduções aí pela internet. Eu tenho muita vontade de jogar, mas eu acho que eu vou esperar, porque eu acredito que vai ter sim adaptação para anime. Primeiro, que é o Photobo já adaptou um monte de coisa já de Fate, da série principal. E segundo, dá muito dinheiro. Ele não chegou a ficar famoso aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, no próprio Japão, ficou muito famoso e vende muito. Por isso que eu acho que provavelmente vai ter uma adaptação do Hollow Ataraxia. E talvez aí para quem tá vendo esse vídeo no futuro já tenha tido, e eu espero que sim tenha tido. Outra observação é que eu citei o Fate Zero como um seinen e o Stay Night como um shounen. Eles não fazem parte dessa demografia. Eu só fiz isso pra ter um meio de comparação ali, que eu acho que a maioria que entende que é um seinen, que é um shounen. Então por isso que eu fiz essa comparação, mas lembrando, eles não fazem parte dessa demografia, só pra não rolar uma confusãozinha aí, certo? E por fim, eu gostaria de dar a minha nota final. Eu vou, em todos os meus vídeos de opinião, eu vou dividir em 5 categorias. Excelente, ótimo, ok ou legal, tanto faz, ruim e péssimo. Tá, eu vou dividir esses aqui, eu não vou citar nota porque para muita gente a nota é diferente. Por exemplo, para mim, abaixo de 8 é ruim, mas talvez para outra pessoa, até 7 já é bom, 5, então tem muitas diferenças aí. Por isso que eu não vou fazer por nota, e sim por categoria. Quanto a esse anime, você já deve imaginar, eu vou botar em excelente. Virou um dos meus top 3 esse anime. Eu gostei muito mesmo dele. E se você já tinha vontade ou ficou com vontade assistindo esse vídeo, eu recomendo, dá uma olhada. Dá uma olhada porque esse negócio aqui é muito bom, muito bom. Você vai assim, no mínimo, achar legal. Pois é, eu tô hypando demais, mas é bom. Confia que é bom. E antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de pedir desculpas caso tenha tido algum erro de áudio, algum erro de imagem. É a minha primeira vez com edição e meu computador sofreu para fazer isso. Mas eu gostei bastante do resultado final, pelo menos o meu primeiro projeto assim de vídeo eu gostei bastante. Então espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram, deixa um like aí, que dá um apoio emocional bem grande pra mim. E quanto ao meu próximo vídeo, já vou dar um spoiler aqui, vai ser sobre Haikyuu. Mas antes de Haikyuu, eu vou ver Akatsuki no Yona, que eu só vou comentar aqui se me surpreender bastante, aí eu comento. Mas Haikyuu é certeza que eu comento aqui porque vai ser a minha primeira experiência com anime de esporte. Então vai ser bem interessante o vídeo. E quanto aos spin-offs de Fate, eu quero muito ver, mas eu vou dar uma pausazinha. Aí, mas quando eu for ver, eu com certeza vou comentar aqui o que eu achei, tá bom?
E se você quer ver o próximo vídeo de hike, se inscreva no canal aí, ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Adeus!